Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 8 a 10, Química 3. O assunto abordado será Lei de Hess. Bom, é fundamental que todos os princípios postulados e definidos na aula anterior serão utilizados para a Lei de Hess. Então, quando algum vestibular te dá uma equação química, ele tem que dar a reação química com todos os seus sucessivos padrões para você para você conceituar uma equação química. Por exemplo, uma equação química contém a variação de entalpia quando ela é formada. Então, uma reação química tem uma variação de entalpia e essa reação é fornecida. Os coeficientes estequiométricos dos reagentes e produtos também é conhecido. O estado físico de todos os participantes é conhecido. A forma alantrópica de todos os participantes, portanto, a forma que há mais abundância na natureza, será as que estão reagindo para a gente conseguir calcular a massa desses reagentes e desses produtos. E a temperatura e pressão da reação tem que ser fornecida. Portanto, essa equação química tem todos esses fatores e é conceituada como uma reação química, uma equação termoquímica. A lei de Hess determina que a variação de entalpia, portanto, a variação de energia da substância de uma reação química, depende apenas dos estados iniciais e finais da reação, não importando o caminho da reação. O que isso quer dizer? Que se você pegar uma matéria, uma substância, por exemplo, o carvão, e tacar fogo nele, ele pode ter um caminho para virar CO2 e outro caminho para virar CO2 também. Portanto, no entanto, passando por duas etapas. Enquanto que no caminho 1 ele seria só uma etapa, no caminho 2 seriam duas etapas. Mas, se você observar, o valor é exatamente o mesmo. Porque somando o caminho 2, vai dar o mesmo valor que o caminho 1. Então, para você calcular a variação de entalpia de uma reação química, você só se preocupa com o que é formado. Então, ele te dá as reações intermediárias e você calcula o que é formado, que é o que geralmente ele pede. Então, nesse exemplo aqui, a gente pode ver o carbono grafite mais 1 meio de oxigênio virando CO2. Esse CO2 ele tem energia ainda para se tornar um CO2, que é o máximo de ligação que ele pode ter. O carbono está na sua máxima oxidação. Então, ele vai do carbono grafite, vira monóxido de oxigênio, e esse monóxido de oxigênio pode ser oxidado ainda, é oxidado pelo oxigênio e forma o CO2 que está na máxima oxidação. Com isso, forma um ΔH. Mas essa reação pode ser somente o carbono grafite se transformando em dióxido de carbono. Você percebe que a soma desses dois aqui dá a variação de entalpia. Então, teve um início, mas teve um fim, e esse fim pode ter percorrido por dois caminhos, ou esse de duas etapas. Bom, ao se trabalhar essas reações químicas como se fossem equações matemáticas, existirão 3 operações básicas que precisam ser feitas com frequência. Como a lei de Hess determina que tem caminhos diferentes para um mesmo produto, vai ter momentos que você vai ter que multiplicar ou dividir uma equação para mudar o seu coeficiente estequiométrico. Por exemplo, essa equação original, a multiplicação ou a divisão da equação pode ser formulada nessa equação original no exemplo 1. Podemos ver hidrogênio mais oxigênio virando água líquida. Então, água gasosa virando água líquida. E tem um valor de entalpia de menos 285,5 kJ. Multiplicando a reação por 2, o coeficiente estequiométrico dela muda, pode perceber, e também a quantidade de entalpia, porque você aumentou a quantidade de substância.
vai ter uma substância e é diretamente proporcional à quantidade de substância. Por isso que, ao duplicar a quantidade, a reação química, os seus coeficientes estequiométricos foram duplicados, a energia ou a entalpia, quando a reação ocorre, também é duplicado, então dobrou. Isso é na multiplicação. Na divisão, ocorre uma divisão. Por exemplo, no exemplo 2, tem uma equação original e essa equação original é dividida por 3. E a variação de entalpia é também dividida por 3, como também toda a massa da equação. Você pode também inverter a equação. Por exemplo, você tem hidrogênio mais oxigênio virando água. Se você inverter isso, você inverte o sinal da variação de entalpia. Nessa exemplo 3, podemos ver o hidrogênio se ligando ao oxigênio e formando água líquida. Isso libera menos 285 kJ. Mas, se você inverter isso, a água líquida, como no produtos, nos reagentes, virando H2 mais oxigênio, a gente vê uma variação do ΔH positiva. Ela precisou de energia, ela virou gasosa, ela precisa de energia, ela precisa ficar mais instável. Bom, e também a gente pode fazer o uso do artifício matemático da soma de equações. Por exemplo, o exemplo de te dar 3 reações, ele pede uma quarta. Ele pede a quarta e te dá as 3 com a variação de entalpia definidas. Então, você vai ter que somar equações, portanto, você tem que multiplicar ou inverter equações para depois somá-las. E assim, você faz todas as suas atividades matemáticas em todos os coeficientes, inclusive na variação de entalpia. A partir de todos esses mecanismos, você consegue a variação de entalpia da reação que é pedida, a reação final. Então, você não precisa saber todas as reações, você precisa saber o início e o fim, segundo a lei de Hess. Bom, podemos ver os exercícios dadas as seguintes equações termoquímicas. Então, hidrogênio mais oxigênio virando água líquida, a água líquida virando água líquida e oxigênio. Então, podemos ver que a segunda água líquida, ela é uma água líquida com um oxigênio a mais. E ele deu essas duas equações e te pediu a terceira. Como é que o hidrogênio gasoso mais o oxigênio gasoso forma água líquida com um oxigênio a mais, que tem um nome. Então, você vai ter que multiplicar reações em cima ou inverter as de cima para que essa equação que ele está pedindo seja apresentada a partir das suas somas de equação. Então, como ele quer água líquida nos produtos, você inverte a segunda, você deixa ela positiva e a primeira você mantém. A primeira você mantém e a segunda você inverte, podemos ver na resolução. Invertemos a segunda reação e para que a água pesada fique nos produtos e somando as duas equações, você consegue a variação de entalpia. Podemos ver aqui, ele inverteu essa e somou e teve a sua variação de entalpia, porque aqui ficou positivo, então teve esse resultado, essa diferença de valores. No exercício 2, podemos ver que quando o benzeno queima na presença de excesso de oxigênio, a quantidade de calor transferida à pressão constante está associada à reação. Então, aqui a gente pode ver um benzeno, um hidrocarboneto, que ao ser oxidado pelo oxigênio, sofre uma reação química de oxidação de combustível. Então, esse combustível é queimado em 6 mols de CO2 mais 3 mols de água líquida. Bom, ele pede essa reação química aqui, mas ele te dá várias etapas de queima do carbono. Então, aqui ele tem 6 grafite. Perceba que ele precisa de 6. Então, isso aqui tem que ficar no reagente. Essa daqui tem que inverter.
enquanto que o CO2 e a água têm que ficar nos produtos. Então, cadê o CO2? CO2 já está no produto e a água também já está no produto. Quando você inverter ela, perceba que você inverteu aqui, você mudou o ΔH. Aqui era positivo, aqui ficou negativo por inverter. E o resto você multiplicou aqui, manteve aqui, multiplicou por 6. Multiplicou por 6 e aqui você multiplicou por 3. E depois você faz a soma do ΔH, fazendo essas multiplicações de coeficientes estoicométricos e ΔH, você soma pelo artifício matemático e você chega no resultado na letra D. Muito obrigado, deixa o like, compartilha e até a próxima. Tchau!